E estamos nós aqui novamente para a terceira parte da nossa aula sobre orientação no espaço geográfico, tá? E aí a gente vai, esse é o último vídeo dessa aula falando sobre orientação, tá bom, gente? Vamos passar para o próximo slide. Orientação pelo sol, que na verdade eu já falei para vocês no início da aula, né? Mas aqui eu vou ilustrar um pouquinho melhor, tá? Então, através do sol, é possível identificar os 4 pontos cardeais, que a gente já falou, né? Para isso, estique o braço direito para a direção em que o sol nasceu, que é o nascente. Pronto, você encontrou o ponto leste. Em seguida, estique o braço esquerdo para a direção, para a outra direção, que é o ponto oeste ou poente. O norte está à sua frente e o sul atrás de você. E aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha para a gente poder ter uma noção, né? Visualizar melhor. Então, aqui, o lado que o sol nasce, o leste, né? Observando aqui o sol saindo aqui atrás das montanhas. Eu vou estender o meu braço direito. Do outro lado, o lado onde o sol se põe, o poente, eu vou estender o meu braço. Ai, gente, ficou horrível. Vamos ajeitar isso aqui, por favor. Escrever com o mouse não é muito fácil. Vamos lá, o braço esquerdo. Então, à nossa frente, nós vamos ter o norte. E atrás de nós vamos ter o sul. E foi assim que os pontos cardeais eles foram determinados. E posteriormente foi criado os pontos colaterais, né? Como nós já vimos. Entre um cardeal e outro, nós tivemos aí os pontos colaterais, que no caso seria o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, né? Aqui o nordeste, tá? E ainda, né, sobre a questão da orientação, nós vamos falar sobre o movimento de rotação da Terra, tá bom? Então, o nosso planeta, ele não permanece estático, ou seja, ele não fica paradinho lá não, né? Estátua não fica brincando de estátua. Realizando uma série de movimentos ao mesmo tempo. Então, para nós, por enquanto, o importante é que a gente conheça os dois principais, que no caso é o movimento de rotação e o movimento de translação, mas existem outros que não vêm ao caso para nós agora, tá bom? Sendo que os mais conhecidos são os de rotação e os de translação, tá? Quanto tempo a Terra leva para realizar esse movimento de rotação, né? Ela leva cerca de 24 horas ou um dia para realizar uma rotação completa em torno do seu próprio eixo. Né? Como eu falei no início, nos vídeos anteriores, lá na antiguidade, como os astrônomos, os matemáticos, os físicos, eles observavam muito o universo, né? E daí eles determinaram onde o Sol aparecia, onde o Sol se punha, mas eles também observavam os outros astros, como por exemplo as estrelas, né? E aí determinaram o nome de algumas constelações. E aí o seguinte, pensava-se que a Terra girava, aliás, que o Sol era que girava ao redor da Terra, né? Por isso a gente fala de movimento aparente. Mas hoje a gente já sabe que quem faz esse movimento é a Terra. Então, além de saber que é ela, olha só, além de saber que é ela que faz esse movimento, vou botar bem aqui pertinho, tá? Que faz esse movimento aqui, esse é o movimento de rotação, ou seja, é o movimento em que a Terra realiza, vou colocar bem no meu rosto, aqui, que ela realiza em torno do seu próprio eixo, né? Então, ela está sempre em movimento, ela não é estática. E devido a esse movimento, né, nós temos a ocorrência de algo muito importante para nós, que é a sucessão dos dias e das noites, né? Então, esse movimento aqui, para acontecer, ela leva em torno de 24 horas para dar essa voltinha aqui completa, né, ao redor do seu próprio eixo, tá? A duração exata, por que eu falo que é aproximada, né? Porque exatamente ela leva
23 horas, 53 minutos e 4 segundos, que é arredondado para 24 horas, tá? Essa duração. Devido ao seu formato esférico, ou seja, né, ela tem uma forma geóide, ela é esférica e com um leve achatamento nos polos, nas duas extremidades. Ela não consegue ser iluminada completamente, né? A Terra, ela não... Eu vou... que não tem como eu apagar ali, né? Mas, enfim. Digamos que eu tô aqui com uma lanterna, né? Então, se eu iluminar essa face, a outra face, ela vai ficar escura, tá? Então, enquanto ela vai girando, essa iluminação ela vai acontecendo à medida que o movimento vai acontecendo, tá? Então, devido ao formato esférico da Terra, ela não consegue ser iluminada completamente pelo Sol ao mesmo tempo, tá? Então, é por isso que, né, a gente vê que, enquanto aqui no hemisfério em que nós vivemos é dia, no hemisfério oposto ao nosso, acaba sendo noite, né? Então, devido a esse movimento que o nosso planeta faz ao redor do seu próprio eixo, em que nós temos a sucessão dos dias e das noites, tá, gente? Por conta desse formato da Terra. Então, basicamente, o que nós temos para essa aula sobre orientação é isso. Vamos lembrar, né, das principais formas de orientação no espaço geográfico. Primeira, através do Sol, orientação pelo Sol, que daí nós temos a definição dos pontos cardeais e colaterais, né? Depois nós temos a invenção da bússola, que é um objeto que foi provavelmente inventado pelos chineses e que também usa a roda dos ventos como base, porém ela é um instrumento que funciona como um ímã, que é atraído pelo polo magnético da Terra, né? E que gradualmente está sendo deixado um pouco de lado, porque hoje nós já temos tecnologias mais avançadas para poder fazer essa localização e para nos orientar, como por exemplo o GPS, que ele não dá apenas uma direção, mas sim ele indica todo o caminho que você percorre, né? Ele te ensina a percorrer o caminho de onde você está até onde você deseja chegar. Tá certo, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem fazer a leitura do material de vocês, do livro didático. Vocês podem também fazer perguntas, né, diretamente para mim no Instagram, que eu tenho Profagel, né? Então, vocês podem fazer questionamentos e aí eu tento responder todo mundo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Beijinho e até a próxima aula!